Boa noite, pessoal. Então, hoje a nossa aula 8 de 15, então a gente está caminhando já para o meio aí do curso da nossa disciplina de contabilidade pública. Hoje a gente vai falar sobre os impactos no registro contábil da receita de ICMS durante a fase de transição da reforma tributária. Então, nós já conversamos um pouco, né, sobre a reforma tributária, e agora a gente vai ver especificamente o impacto na contabilização do ICMS. Como vocês sabem, né, na nossa aula do estudo, eu vou tentar trazer a minha experiência prática do órgão central de contabilidade para enriquecer aqui a nossa aula no capítulo teórico, né? Então, a gente já viu anteriormente que a emenda constitucional 132 de 2023, ela alterou o sistema tributário nacional, né? Em 2024, ainda está em tramitação para ser aprovado a regulamentação. Essa emenda é um texto base, ela é muito impactante no sistema tributário, só que ela vai ter que ser regulamentada por projetos de leis. Então, nós temos dois projetos de leis muito importantes. O PLP 68, que está em discussão no Senado, e o PLP 108, que também está em discussão. Já passou pela Câmara, todos os dois estão no Senado. O PLP 68, ele institui o IBS e a CBS. E o PLP 108, ele cria o comitê gestor do IBS. Então, PLP 68 instituindo IBS e CBS, lembrando que o IBS é a junção de ICMS e ISS, já a CBS, PIS e COFINS no âmbito do governo federal, né? E aí a gente tem uma fase de transição, e essa fase de transição aqui é para o novo modelo. Então, essa fase que eu estou botando é um novo modelo, tá? Novo modelo de simplificação da arrecadação no Brasil. Ela começa em 2026 com uma alíquota de 0,1%, né, de IBS, 0,1% de IBS. Esse 0,1% de IBS, 0,1% não é 1%, é 0,1%, é um percentual muito baixo mesmo. As empresas já terão que arrecadar IBS. Só que qual é a grande jogada aqui? O comitê gestor, ele é uma entidade nova no âmbito nacional. Essa forma de personalidade jurídica, inclusive, não está nem prevista na Constituição. Por quê? Ele vai ser como se fosse uma Receita Federal, mas não está vinculado a nenhum ente. Ou seja, o comitê gestor, lembrando que o comitê gestor vai arrecadar todo o IBS, ou seja, toda a receita que era o ICMS e o ISS, ele vai ser como se fosse uma Receita Federal, mas ele é em regime especial, um regime especial de personalidade jurídica. Por quê? Ele não está nem subordinado ao governo federal, nem ao governo estadual, nem ao governo municipal. Ele terá representante das três esferas que fará a gestão do comitê gestor, né? Então, esse comitê gestor, a partir de 2026, já recente, né, muito próximo, vai passar a arrecadar, como forma de teste do próprio sistema de arrecadação do comitê gestor, 0,1% de IBS. Lembrando que o IBS é ICMS e ISS, né? Esse 1%, ele não será destinado nem para estado nem município. Ele vai ser uma dedução lá do governo federal de uma contribuição social, só para testar o modelo. Para onde dá essa receita? Para o próprio comitê gestor, por exemplo. Então, na prioridade do que arrecada aqui, ele vai vir para o comitê gestor. Porque o comitê gestor é como se fosse uma Receita Federal, lembra? Vai ter servidores, vai ter orçamento, vai ter o administrativo. Ele vai ter que gerir e transferir toda essa receita. Então, nesse primeiro momento, e para ele funcionar, na próxima aula a gente pode falar só sobre o comitê gestor, para ele funcionar, ele vai precisar de orçamento. Então, a primeira fonte de recursos do comitê gestor vai ser uma operação de crédito do governo federal de 3,9 bi. Já é uma operação de crédito, já nasce endividado, né? E aí vai ter essa receita aqui, que também vai servir para testar o modelo de arrecadação do IBS. Em 2027, essa alíquota de 1%, ela passa a ser dividida 0,5% para município e 0,5% para o Estado. Nós temos que lembrar que na Constituição, essa mudança do sistema tributário com a LC 132, né, ela não mudou a questão do ICMS que a gente tem hoje, ou seja, de toda a receita de ICMS, o Estado só fica com 60%. Por quê?
25% pertence aos municípios e 20% ao Fundeb, Fundeb Estado. O Fundeb Estado é o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, aqui, se você olhar lá no artigo 212A da Constituição, né, o Fundeb está previsto ali. Ele é 20%. Por que aqui eu botei 15%? Ele é 15%, esse valor aqui está em cima de 20% de 75%, ou seja, esse 15% aqui está em cima do 100%. Então, para o Estado, ele fica só com 60%. Tá? Porque dá 15% a 20% de 75%. Né? Então, é isso. Então, assim, durante 2016, o Comitê Gestor já começa a arrecadar um teste. Em 2017, já tem uma receita aqui. E qual o impacto? Bom, então eu tenho 2027 já vindo uma receita. A grande pergunta é, como que eu registro essa receita? Né? Então, a fase de transição mesmo do ICMS para o IBS, ela ocorre a partir de 2029. A alíquota teste continua tendo uma alíquota aqui, mas não começou a transição. Quando que começa a transição? 2029, 2032. Aqui IBS deixa de ser, desculpa, ICMS vai passando gradativamente, se convertendo no IBS. Em 2029, um percentual de 10%, 2030, 20%, 2031, 30%, quando chega em 2022, 40%, ou seja, 100%. A partir de 2023, acabou. Não tem mais ICMS, não tem mais ISS no Brasil. Aqui é 100% IBS. E qual o impacto disso tudo? O impacto está aqui. Por quê? Durante essa fase aqui, isso aqui vai continuar acontecendo, ou seja, as receitas dos estados elas vão continuar arrecadando ICMS. A partir daqui, o contribuinte vai ter que arrecadar dois tributos, né, dois impostos. A partir daqui, ele vai ter que arrecadar o IBS e o ICMS. Mas como que na contabilidade a gente registra isso tudo? Isso tem impacto danado. Porque eu tenho que manter meu sistema pronto para isso, dessa forma, né, entrou R$1.000. Porque o que acontece aqui? Esse recurso entra na Secretaria de Fazenda. A cada R$1.000 que entra, eu tenho que apropriar um passivo de R$250 para os 92 municípios, eu tenho que apropriar um passivo de R$150 para o Fundeb Estado, e eu, Secretaria de Fazenda, tenho que repassar esse recurso. Eu só fico com R$600. Quando acontecer isso aqui, qual a grande diferença? Que esse comitê gestor, ele vai fazer esse repasse. Então, o comitê gestor vai fazer toda a gestão do crédito tributário. Então, ele vai arrecadou R$1.000, ele vai passar R$600 líquido para o Estado. O Fundeb o município que vai passar é o próprio comitê gestor que vai estar lá em Brasília. Isso já é uma grande diferença. Então, eu tenho que manter essa contabilização no sistema integrado e eu tenho que criar esse tipo de configuração aqui para registrar a receita, que agora não é mais ICMS. Então, durante essa fase, eu tenho ICMS e IBS. Bom, qual é o impacto para a gente? Os impactos estão aqui. Alguns, quem normatiza a contabilidade pública é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o que eu trouxe aqui para vocês são alguns possíveis impactos e análises. Porque depois quem vai definir mesmo, quem vai tratar isso, é a Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central de contabilidade. Mas nós, da área pública, nós já precisamos estar atentos a essas mudanças e aos seus impactos. O primeiro impacto que a gente vê é no orçamento bruto. O orçamento bruto é um princípio orçamentário, artigo 6º da Lei 4.320, que ele diz que toda receita deve ser prevista, né? Toda receita, toda despesa. Eu não posso fazer dedução. Bom, como que eu não faço dedução? Então, que eu trato o orçamento bruto de uma receita que a base de cálculo é do Estado, mas que o Estado não vai mais ter a gestão de transferência. A outra questão é que, como todo IBS ele vai transitar por um sistema de documentação eletrônica, no Estado a gente não tem a receita por competência de ICMS. Então, o IBS é uma possibilidade, uma oportunidade de a gente ter o IBS por competência. Porque, para é um documento fiscal eletrônico. Se o comitê gestor mandar essa informação para os estados, eu poderia, então, por competência, ter um IBS por competência, diferente do ICMS que eu já não tenho hoje. Novas fontes de recurso. Fonte de recurso marcador orçamentário. Desde a previsão, está lá na LOA, né? Então você prevê os impostos por fonte de recurso. Então precisaria de fonte de recurso para o IBS. Novas naturezas de receita híbrida, um classificador orçamentário, que eu precisaria, então, de novas naturezas de receita para o IBS, além dos impactos nos relatórios contábeis e fiscais.
Pessoal, então é isso. O assunto é muito complexo. A gente continua aí na aula 9. Muito obrigado.